Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Santo Espírito de Deus possa tomar as nossas mentes, guiar os nossos corações, para que possamos entender a palavra do Senhor. O título do nosso estudo de hoje é A Estrela da Manhã da Reforma. E nós vamos, mais aqui para baixo, nós vamos entender quem foi a Estrela da Manhã da Reforma. Um homem chamado John Wycliffe. Mas vamos antes ver aqui algumas atitudes de Davi e algumas atitudes de Jeremias em relação às Sagradas Escrituras, em relação à Palavra de Deus, que foi uma pedra angular da Reforma. Em Salmos 19, no verso 7, assim diz a palavra revelada: a lei do Senhor é perfeita. Aqui nós temos uma linda informação. A lei do Senhor é perfeita e restaura o ser, restaura a alma. Num contexto que muitos na atualidade dizem que a lei de Deus foram abolida, né? Salmo diz que a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Isso é lindo, isso é forte. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O testemunho de Deus, ele é fiel e dá sabedoria aos simples. Em Salmos, verso 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Os juízos de Deus são justos. Verso 10. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O verso 11. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e os guardar a grande recompensa. A grande recompensa, amados, os que obedecem à lei do Senhor. E os que obedecem à lei do Senhor, os que em obediência, ele é restaurado pela lei de Deus. Em Salmo 119, no verso 140, assim diz a palavra do Senhor: puríssima é a tua palavra. A palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus, ela transforma. A Bíblia Sagrada, ela transforma as pessoas que estudam com vontade, abre o coração para estudar, e as pessoas é transformada pela palavra de Deus. Por isso o teu servo a estima. Aqui é o Davi falando. Tem também um verso no capítulo 119, no verso 162, também da palavra do Senhor, que diz assim, 162: alegro-me nas tuas promessas. O salmista Davi, ele se alegrava nas promessas de Deus, porque ele sabia que as promessas de Deus se cumprem à risca. Deus, ele não faz promessas falhas. Todas as promessas de Deus, elas se cumprem. Como quem acha grandes despojos. Agora, qual das atitudes, de Davi? Agora vamos também ver as atitudes de Jeremias em relação à palavra de Deus. Jeremias, no capítulo 15, no verso 16, nos diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Isso aqui é interessante, irmãos, porque quando ele diz assim, as tuas palavras comi, porque Jeremias estava honrando. Jeremias, e como Davi também, os textos que eu li, eles honravam a palavra do Senhor. Jeremias
honrava o seu chamado. A palavra de Deus é fonte de sabedoria e fonte de conforto. Podemos depositar confiança totalmente na palavra do Senhor. Agora, qual foi a pedra angular da reforma? Na palavra de Deus. Eles amavam a lei de Deus. Eles amavam a lei de Deus, que é perfeita, e eles se deleitavam na palavra de Deus. Uma das verdades realçadas pela reforma foi a alegria trazida pelo estudo das Escrituras. A reforma, ela foi tão forte porque ela se deleitou no estudo da palavra de Deus. O que não era um exercício penoso. O estudo da palavra de Deus não deve ser penoso. Nós devemos sentir a alegria de estudarmos a palavra do Senhor. Não era penoso, legalista e nem rígido, mas um deleite. Para os reformadores, para os homens da igreja primitiva, para os homens da igreja do Novo Testamento, não era penoso estudar a palavra de Deus, era um deleite, era uma alegria, era uma rica oportunidade para conhecer mais a palavra do Senhor. Ao estudarem as Escrituras, foram transformados. Esses homens foram transformados por estudar a palavra do Senhor, por estudar a palavra de Deus. E nós somos transformados por estudar a palavra do Senhor. O caráter de Wycliffe é um testemunho do poder educador e transformador das Sagradas Escrituras. A estrela da manhã da Reforma, John Wycliffe, o seu caráter foi modelado, foi transformado pelo estudo da palavra de Deus, de conhecer profundamente as Sagradas Escrituras e conhecer profundamente o seu Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Foram elas, a palavra de Deus, que fizeram John Wycliffe ser o homem que ele foi. O esforço para aprender as grandes verdades da revelação comunica frescor e vigor a todas as capacidades. Todas as nossas capacidades é firmada quando nós estudamos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela expande a nossa mente, aguça a percepção e amadurece o discernimento. Como nós amadurecemos nosso discernimento se nós não estudamos a palavra do Senhor? Precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos amar a palavra do Senhor. O estudo da Bíblia enobrece o pensamento, o sentimento e a aspiração como nenhum outro estudo consegue fazer. Eu já disse em outro estudo, coloca qualquer livro num cárcere, numa prisão. Vidas não é transformada, mas coloca lá a palavra do Senhor, coloca lá a palavra de Deus, ela transforma vidas. Eu tenho um testemunho, o que transformou a minha vida foi o estudo da palavra de Deus. A palavra transformou e me tirou do lamaçal de pecados da qual eu vivia. Por isso que eu amo estudar a palavra de Deus. Eu amo estudar a palavra do Senhor. A palavra de Deus dá estabilidade de propósitos. Nos dá paciência nesse mundo de corre-corre. A gente corre para lá para cá, às vezes não tem tempo para nada. A palavra do Senhor nos dá paciência. Nos dá coragem, nos dá fortaleza. Isso que faz conosco a palavra do Senhor. Ela aperfeiçoa o caráter e santifica a nossa mente. O estudo fervoroso e reverente das Escrituras, colocando a mente do estudante em contato direto com a mente infinita, com a mente de Deus.
Quando nós estudamos a palavra de Deus, estamos conectados com o Pai. Quando nós estudamos a palavra de Deus em espírito de oração, estamos conectados com a palavra de Deus. Daria ao mundo pessoas de intelecto mais forte e mais ativo e de princípios mais nobres do que os que já existiram como resultado do mais hábil ensino que a filosofia humana proporciona. Esse texto da qual eu li e expliquei está no livro O Grande Conflito, na página 78 e na página 79. Agora Paulo nos deu um conselho a Timóteo a respeito da palavra de Deus. Paulo deu um conselho a Timóteo. E essa passagem se encontra no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1 a 3. É o conselho, de Paulo para Timóteo a respeito das Sagradas Escrituras. Verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em quem? Em Cristo Jesus, disse Paulo. Verso 2. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha só que interessante. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Aqui, Paulo está aconselhando a Timóteo que ele transmitisse a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, os ensinamentos da palavra de Deus que ele aprendera, que Timóteo aprendera, explicasse a homens de confiança, homem que Paulo diz aqui, homem idôneo, homem de palavras retas. Instrui a esses homens, instrui a essas pessoas, com capacidade também de ensinar a outros. Em suma, Paulo está dizendo o conselho: ensina as palavras que eu te ensinei. Ensina a outras pessoas que são idôneas, que são sinceras, que são verdadeiras. E prepara outras pessoas, capacita outras pessoas a ensinar outras pessoas. O Evangelho, ele tem que ser pregado e fazermos discípulos. E desses discípulos fazer outros discípulos. E desses outros discípulos fazer outros discípulos. E assim é pregado o Evangelho. Os reformadores desejavam compartilhar a verdade que alegrava o seu coração. Porque eles conheciam, eles se deleitavam, eles estudavam a palavra, a Sagrada Escritura. Então brotava no seu coração o desejo de compartilhar a palavra de Deus. John Wycliffe passou a vida traduzindo a Bíblia para o inglês por duas razões. A primeira, a palavra o transformara. A palavra, a Sagrada Escritura, transformou a sua vida. E ele era desejoso de que essa mesma palavra que transformou a sua vida transformasse outras vidas. E o amor de Cristo o motivou a compartilhar o que aprendeu. O amor à palavra de Deus que nos transforma. E o amor a Cristo deve ser o nosso motivo a compartilhar o que aprendemos da Sagrada Escritura e de Cristo Jesus e compartilharmos a outras pessoas. Que nós também, assim como os reformadores, estejamos também desejosos de compartilhar a nossa viva experiência com a palavra do Senhor, com Cristo Jesus, para outras pessoas. Antes de Wycliffe, havia muito pouco da Bíblia em inglês. Havia pouquíssimos antes de Wycliffe. O reformador morreu antes que Roma chegasse até ele, mas o papado desenterrou seus restos mortais, queimou-os e o jogou suas cinzas no rio
Swift. Mesmo depois de morto, enterrado, a Igreja de Roma não conseguiu prendê-lo. Mas mesmo depois da sua morte, eles enterraram os seus ossos. Mas assim como essas cinzas foram espalhadas pela água, a Bíblia, que é a água da vida, a Bíblia que nos dá segurança, que nos dá conforto, que nos direciona no caminho correto aonde nós devemos andar, se espalhou por toda parte como resultado de sua obra. Dessa forma, Deus usou John Wycliffe, a estrela da manhã da Reforma. Eu queria ler no livro O Grande Conflito alguns textos sobre John Wycliffe, um homem de Deus, que não temia, que não tinha medo da perseguição papal, mas lutou com todas as garras, com todas as vontades, com toda a sua vontade, porque ele é um homem de oração e de estudo da palavra. Sugiro que vocês leiam esse livro. Se não leram ainda, me procure, que eu presentearei a cada um de vocês com um desses livros gratuitamente. Amém? Vou ler aqui alguns textos sobre John Wycliffe. John Wycliffe se distinguira na universidade pela fervorosa piedade, tanto quanto por seu profundo preparo intelectual. Tanto a sua piedade, a sua entrega, o seu amor à palavra de Deus e ao próximo, quanto a sua parte intelectual. Na palavra de Deus encontrou o que antes havia procurado em vão, e na palavra de Deus ele encontrou segurança. Ali ele viu a Cristo como o único advogado do ser humano. Estava decidido a proclamar as verdades que descobrira. Ele não queria guardar só para ele as verdades que ele descobriu na Sagrada Escritura. Ele queria que outras pessoas também soubessem e experimentassem o que ele experimentou. Wycliffe, com a intuição clara, feriu a raiz do mal, declarando que o próprio sistema era falso e deveria ser abolido, o sistema papal. Eram provocadas discussões e indagações. Muitos se perguntavam se não deveriam buscar em Deus o perdão, em vez de procurá-lo junto ao pontífice de Roma. E Wycliffe começou a escrever. Ele começou a publicar panfletos contra os frades. Ele começou a escrever e publicar panfletos contra os erros de Roma, da Igreja Romana, que tinha se apostatado, a Igreja de Roma. Convocando o povo aos ensinamentos da Bíblia e seu autor, que é o Deus Todo-Poderoso. Chamado a defender os direitos da coroa inglesa contra usurpações de Roma, Wycliffe foi designado embaixador real na Holanda. Entretanto, a maior obra de sua vida, a maior obra da vida de John Wycliffe foi a tradução das Escrituras para o inglês, de maneira que muitos na Inglaterra pudessem ler as maravilhosas obras de Deus. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de estudar a palavra de Deus, de conhecer a palavra do Senhor, muitas vezes proibida de o povo ler e estudar a palavra de Deus pela Igreja de Roma. Muitos foram perseguidos, impossibilitando as pessoas de estudarem por elas mesmas, porque a Igreja de Roma queria dar a explicação própria deles, a interpretação própria.
o reformador, ele passou por perseguições, por luta. Ele foi atacado por uma moléstia perigosa. Os frades, pensaram que eles, no leito de morte, ele se arrepender, né, de tudo que ele estava fazendo ali, com a Sagrada Escritura, explicando e levando ao povo, confrontando o erro de Roma. E ele disse, no seu leito de morte, para os frades, disse assim: não vou morrer, vou viver para denunciar ainda mais as más ações dos frades. O aparecimento das Escrituras trouxe desânimo às autoridades da Igreja de Roma. Não havia, nessa ocasião, na Inglaterra, qualquer lei que proibisse a Bíblia, pois nunca antes fora publicada no idioma do povo. Semelhantes leis foram depois elaboradas e rigorosamente executadas. A obra de Wycliffe estava quase terminada, mas uma vez mais ele veria testemunhar do Evangelho. Foi chamado a julgamento perante o tribunal papal em Roma, o qual tantas vezes derramara o sangue dos santos. Deus pusera a palavra da verdade na boca desse servo. Deus colocara a verdade na palavra da boca de John Wycliffe. Sua vida fora protegida e seus trabalhos prolongados até que fossem estabelecidos os alicerces da reforma. Antes dele, não houve alguém por meio de cuja obra fosse possível modelar a reforma. Wycliffe foi um dos maiores reformadores. Foi igualado por poucos que vieram depois dele. Pureza de vida, incansável, dedicação ao estudo e o trabalho. Incorruptível, integridade e amor cristão caracterizaram por meio dos reformadores. Foi a Bíblia que fez de Wycliffe o homem que ele se tornou. Pela primeira vez na história da Inglaterra, a fogueira foi decretada contra os discípulos do Evangelho. Martírios se sucederam a martírios. A fogueira foi decretada na Inglaterra. Pessoas foram queimadas, perseguidas, como inimigos da igreja e traidores do reino, por um simples motivo de se apegarem à palavra do Senhor e ir contra aos erros da igreja de Roma. Um passado escuro na história da humanidade. Através dos escritos de Wycliffe, John Hus da Boêmia foi levado a renunciar a muitos erros do catolicismo. Da Boêmia, a obra estendeu-se a outras terras. A mão divina estava preparando o caminho para a grande reforma. Começou lá atrás com os valdenses. Continuou aqui com John Wycliffe, John Hus. Nós vamos continuar o estudo nos nossos próximos estudos. Que a mão divina que preparou o caminho para a reforma, essa mesma mão poderosa, está nos guiando, está nos direcionando para a reforma espiritual em nossas vidas. As reformas em todos os sentidos. Que Deus possa tocar em nossa mente. Que Deus possa tomar posse de nossos corações, tomar posse da nossa mente. Que o Espírito Santo possa nos capacitar, nos dar discernimento da palavra do Senhor. E que nós possamos ser impulsionados, como esses homens, a pregar o Evangelho. A mostrar a outras pessoas a palavra de salvação. Que o Santo Espírito possa tocar em nossas mentes. Que a paz de Cristo esteja em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus.
Amém.